Olá, tudo bem? Pronto para mais um estudo? Então vamos lá. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele não deixou a data do seu retorno, mas ele deixou sinais que mostrariam que sua volta estaria próxima. E hoje o estudo é justamente esse. Que sinais são esses que demonstram que Jesus está próximo? Sinais da volta de Jesus. Antes de ascender ao céu, Jesus prometeu aos discípulos que voltaria outra vez. E diante dessa promessa, os discípulos perguntaram: mas quando? Quais são os sinais da sua volta? Vejam lá em Mateus capítulo 24, versículo 3. Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos queriam saber quando é que Jesus iria retornar. Eles estavam tão acostumados com Jesus já aqui, né? E Jesus anunciando que iria para o céu. Com certeza eles devem ter ficado tristes, mas Jesus prometeu que voltaria. Então eles ficaram naquela ansiedade. Quando? É uma pergunta comum. Nós provavelmente também faríamos essa pergunta. Quando? Veja qual foi a resposta de Jesus no versículo 36, 42, 43 e 44. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Verso 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus comparou a sua volta como a um ladrão. Se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, provavelmente ele estaria preparado para recebê-lo e o ladrão não minaria sua casa. Por isso nós temos que trancar as nossas portas, colocar grades, ficar atentos. Assim também, a volta de Jesus, nós não sabemos o dia, mas nós devemos estar preparados. Em Atos, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz que nós não podemos marcar a data da volta de Jesus. Não nos compete conhecer o tempo ou a época que o Pai reservou. Veja lá, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu, pelo seu próprio poder. Não compete a nós, então, marcarmos uma data que só Deus conhece. O livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 189, diz que nós não somos capazes de dizer se Jesus virá em 1, 2 ou 5 anos. Nem devemos retardar a sua vinda, achando que não será antes de 10 ou 20 anos. Nós não devemos fazer cálculos. Também diz lá que nós devemos nos preparar a cada dia, porque o amanhã é futuro e o futuro só pertence a Deus. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Assim reza essa oração. Nós devemos nos preocupar, então, com cada dia. Nós devemos manter as nossas lâmpadas acesas, esperando a chegada do noivo, como a parábola das 10 virgens, e lembrar que a porta da graça, ou seja, oportunidade, pode fechar-se ainda hoje. Portanto, hoje nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Será que há um local certo para se esperar Jesus voltar? Veja o que diz os versículos 23 a 27 do mesmo capítulo. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Portanto, nós não devemos esperar que Jesus venha num determinado lugar. Todo o olho verá, assim como diz aí, como o relâmpago, né, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, todos podem ver, a volta de Jesus será sim gloriosa e poderosa também. Todos poderão ver. Jesus sabia que o diabo tentaria imitar sua volta, por isso nos deixou alertas, preparados. Se por acaso nos disserem que ele está ali ou lá, não acreditemos, porque nós o veremos vindo nas nuvens do céu. Também pessoas, falsos cristos, falsos profetas, tentarão nos enganar, dizendo que são profetas, que são cristos. Nós não devemos acreditar também, porque Jesus não pisará nessa terra, ele ficará no alto. Quem virá nos buscar serão os anjos. O livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 8 a 10, diz: E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. A Bíblia nos diz que Satanás imitará a volta de Jesus. Mas nós não precisamos nos preocupar, porque se nós estivermos preparados, nós não seremos enganados. Apesar de imitar a volta de Jesus, ele fará coisas que Jesus não faria. Jesus, por exemplo, não pisará nessa terra e Satanás pisará. Satanás entrará em contradição com a palavra de Deus. Dirá que tudo mudou, que as coisas mudaram e Deus não muda. Deus é perfeito, Deus não muda. Dessa forma, nós desvendaremos as artimanhas do inimigo. Falando dos sinais dos últimos dias, Jesus disse como seria a fé das pessoas. Veja o que diz Romanos, capítulo 1, versículos 21, 22 e 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja só, Jesus disse que as pessoas nos últimos dias seriam incrédulas, trocariam a verdade de Deus por mentira. E infelizmente é isso que nós vemos na maioria das pessoas. Eles trocam a verdade de Deus por tradições, por mentiras, por aquilo que eles ouvem, ao invés de estudarem a palavra de Deus, como você está fazendo. Eles simplesmente aceitam aquilo que dizem para ele. Mas nós estamos aqui estudando e confirmando na palavra de Deus qual é a sua vontade. E os homens, como diz o texto, prefeririam adorar a criatura ao invés de adorar ao Criador. Isso realmente, como diz o texto aí, é uma estultícia. Em vez de adorar o Criador, adorar a criatura. Né? As pessoas são mais amigas dos deleites, dos prazeres, do que amigas de Deus. Se nós convidarmos os nossos vizinhos para uma churrascada, provavelmente virão muitos e até outros que nós não convidamos. Mas se nós convidarmos esses mesmos vizinhos para estudarmos a palavra de Deus, e infelizmente a grande maioria não dará ouvido. Arrumará alguma desculpa e não virá, porque como diz a Bíblia, são mais amantes dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. Assim seria a fé das pessoas nos últimos dias. Jesus também deixou sinais no mundo político. Vejamos o que diz aí no mesmo capítulo de Mateus 24, no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Jesus nos disse que próximo à sua volta, as nações estariam em guerra, uma nação guerreando contra outra, um reino guerreando contra o outro. Haveria também fomes, pestes e terremotos. E ao ouvirmos esse texto, nós vemos aqui uma definição clara dos dias em que nós estamos vivendo. Em muitos lugares, pessoas morrem de fome. Diz a estatística que a cada segundo morre uma pessoa de fome.
De acordo com uma pesquisa, na Somália morrem 1.000 pessoas por dia de fome. Pestes, doenças, a cada dia surgem novas doenças. A tecnologia, a ciência descobre cura para doenças, mas não vence. Em seguida já aparecem doenças novas, desafiando a ciência humana. Falando ainda sobre as pestes, sobre as doenças, o livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 26, 27 e 32, fala a respeito da AIDS, que parece ser uma doença atual, mas não é. Jesus já nos havia avisado que surgiria essa doença. Vamos ver. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E o versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha só, Deus condena não só as pessoas que cometem esse tipo de torpeza, de pecado, mas também aqueles que aceitam os que fazem isso. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus quem está dizendo. Deus criou homem e mulher, um para o outro. Infelizmente, as leis humanas modificaram isso, mas de acordo com a lei de Deus, isso não é correto e as pessoas acabam recebendo a justa punição. Esses versos nos deixam claro que as mulheres deixaram o uso natural no sexo. O sexo em si não é pecado, se for praticado de uma forma limpa e saudável entre um homem e uma mulher, casados, é lógico, né? Qualquer sexo fora dessas regras é adultério ou fornicação. Mas as mulheres, infelizmente, se relacionam com outras mulheres. Igualmente, os homens se deitam com outros homens, praticando abominação perante Deus, e por isso recebem em si mesmos o castigo merecido. Vejamos que sinais Jesus deixou no mundo social agora. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha como Jesus descreve como seriam os homens, as pessoas nos últimos dias, como nós dissemos há pouco, homens que amam mais os prazeres, os deleitos, do que as coisas de Deus. Estamos numa época em que a honestidade gera incredulidade e espanto. Em novembro de 95, a notícia forte foi a de um açougueiro que achou uma carteira com $1.400, documentos, cartões de crédito e um número de telefone. Ele telefonou e devolveu tudo intacto para o japonês que a perdeu. Isso, para nós, é uma notícia extraordinária. Ou seja, a honestidade hoje em dia não é algo comum. E a descrição aqui que Jesus deixou é exatamente o que nós vemos hoje em dia. Pessoas traidoras, pessoas que não podemos confiar, pessoas orgulhosas, pessoas mentirosas, pessoas cruéis. Quanta crueldade nós vemos no noticiário ao ligarmos a nossa televisão. Vemos coisas absurdas que se tornaram corriqueiras, comuns. É exatamente assim que seriam as pessoas próximo à volta de Jesus. E isto significa que Jesus realmente está muito próximo, porque ele disse que quando essas coisas acontecessem, ele estaria próximo a retornar a essa terra. Veja que Jesus descreveu inclusive qual seria a reação das pessoas nos últimos dias diante dessas coisas. Veja lá, Lucas capítulo 21, versículo 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo,
porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Olha só, a reação do homem nos últimos dias seria desmaiarem de terror diante da expectação das coisas. E é exatamente o que nós vemos hoje. Nós ficamos apavorados com o que nós vemos, com as coisas que nós vemos. Muitas vezes nós temos medo de sair às ruas, medo da violência, temos medo também das catástrofes naturais que acontece cada vez com mais frequência. Tudo isso é sinal de que Jesus está muito próximo. E muitas pessoas não só desmaiam, mas acabam morrendo diante da expectação das coisas. Isso nós confirmamos hoje em dia. Muitas pessoas acabam morrendo preocupadas com a situação em que estão vivendo. Veja que sinais Jesus deixou na natureza agora, no mesmo capítulo de Mateus 24, no versículo agora 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Outro sinal que Jesus deixou seria o escurecimento do sol. E no dia 19 de maio de 1780, na América do Norte, ocorreu o escurecimento do sol. Era exatamente meio-dia. Os cientistas não sabem explicar o que aconteceu. Não foi um eclipse. O sol simplesmente deixou de brilhar. Esse dia é conhecido na história como Dia Escuro. Ocorreu ao meio-dia uma fenomenal escuridão. As luzes das casas foram acesas. As galinhas se retiraram para os seus poleiros. Muitos pensavam que havia chegado o dia do juízo. A escuridão daquela noite foi a mais intensa desde o primeiro dia da criação de Deus. Na noite seguinte ao escurecimento do sol, a lua não deu a sua luz. Na noite anterior, a lua estava cheia, era cheia. Porém, a escuridão dessa noite foi tão intensa que nenhum corpo luminoso apareceu no céu. Uma folha de papel branco colocado a centímetros dos olhos não podia ser vista. A queda das estrelas aconteceu no Niágara, na costa leste dos Estados Unidos, em 13 de novembro de 1833. O espetáculo cobriu grande parte da Terra e foi testemunhada por milhares de pessoas a quilômetros de distância. O jornal oficial Commerce, no dia 14 de 11 de 1833, registrou esse fato. O astrônomo e meteorologista professor Olmsted disse: os que tiveram a sorte de presenciar a queda de estrelas ocorrida na manhã de 13 de novembro de 1833 viram pessoalmente a maior manifestação de fogos de artifício celeste que haja sido presenciada desde a criação do mundo, ou pelo menos que se encontre nos anais da história. A extensão da chuva foi tal que cobriu uma parte considerável da superfície terrestre. O texto diz que os poderes do céu seriam abalados também. O século passado testemunhou dois grandes terremotos, os maiores da história. O da China, que foi em 1920, em que morreram 180 mil pessoas, e o do Japão em 1923, que morreram cerca de 300 mil pessoas. E foi descrito na época como o maior desastre da história, depois do dilúvio. Grandes terremotos, só no século XIX foram registrados 2.119 terremotos. E de lá para cá nós temos ouvido no noticiário muitos e muitos terremotos, muitas vidas ceifadas, por mais esse sinal que Jesus deixou de que a sua volta estaria próxima. Na ciência também nós vemos sinais da volta de Jesus. Veja o que diz o livro de Daniel no capítulo 12, versículos 4, 9, 10 e 13. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra, e a ciência se multiplicará. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua presença no fim dos dias. O texto diz que a ciência se multiplicaria. E realmente a ciência avançou muito. Do século XIX para cá, a ciência tem crescido e se multiplicado assombrosamente. Homens no espaço, ônibus espacial, clones, robôs, aparelhos eletrônicos, computadores, fax,
MP3, MP4, nem sei mais onde nós estamos. Muitas vezes nós estamos aprendendo ainda a mexer no celular quando já surgiu outro e um outro aparelho que nós nem sabemos para que serve. Hoje em dia realmente é difícil acompanhar o crescimento tecnológico. Veja que outro sinal também nos foi dado no capítulo 24 de Mateus, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus nos deixou vários sinais. Todos esses sinais nós vemos que já aconteceu. Falta pouquíssima coisa para acontecer. Essa pouca coisa que falta, você conhecerá em estudos posteriores que faremos. Mas um outro sinal aqui que foi dado antes da volta de Jesus é que este evangelho, isso que nós estamos estudando hoje, seria pregado em todo o mundo. E aí então viria o fim. Quando todas as pessoas conhecerem este evangelho, Jesus voltará. E isso está muito próximo, ainda mais com o avanço tecnológico que nós temos através da internet, através da mídia, da televisão, né? É difícil hoje em dia quem não conheça o evangelho. Portanto, Jesus realmente está às portas. Qual seria então o evento seguinte? Vejamos aí no mesmo capítulo, agora no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O próximo evento que nós esperamos então é a volta de Jesus. Que evento grandioso, e que nós todos estejamos preparados para esse grande evento. E qual deve ser a nossa atitude sabendo de tudo isso? Veja o que diz o livro de Lucas no capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus nos disse que quando esses sinais estivessem acontecendo, que nós poderíamos levantar as nossas cabeças, olhar para o céu, porque a volta de Jesus está próxima, a nossa redenção estaria próxima. Para Deus, a sabedoria do homem é loucura, e para o homem, a sabedoria de Deus é loucura. Ao vermos sinais na natureza, na ciência, ao vermos terremotos, fome, pestes, muitas vezes nós nos alarmamos, mas por outro lado nós podemos nos alegrar, não pelo acontecimento em si, mas o que ele representa. Ele representa a volta de Jesus, que está muito próxima. E o meu desejo é que todos nós, eu e você e os nossos queridos, estejamos com as nossas cabeças erguidas nesse grandioso dia da volta de Jesus. Minha decisão. Após aprender que o Senhor Jesus deixou sinais que ocorreriam próximo à sua volta, decido hoje estudá-los com fé e oração, e estar atento e vigiando, a fim de estar preparado para a sua breve volta. Jesus, em seu grandioso amor, nos revelou quando estaria próximo à sua volta. Tudo isso porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Os acontecimentos através da televisão são vistos pelo mundo inteiro ao mesmo tempo. Não espere ver Jesus voltando pelo Jornal Nacional ou por algum outro jornal. Eu quero ver Jesus, ao vivo e em cores. Assim como o raio que parece se estender do leste ao oeste. Jesus em breve virá. Tome a decisão de estar com Cristo naquele glorioso dia. Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.